Vamos falar agora do cadastro de máquinas. As máquinas são utilizadas quando a pessoa da produção informa no GCOP que um serviço foi produzido. Dessa forma, é possível tirar relatórios de quantidade de serviços produzidos por máquina e comparar com as quantidades informadas nos numeradores de cada máquina. Dessa forma, é possível evitar erros e identificar problemas de impressões na produção. Para cadastrar as máquinas, nós vamos aqui no módulo de cadastros, máquinas. Aqui nessa tela aparecerão todas as máquinas que vocês já têm cadastrados. Aqui temos um checkbox que, se tiver marcado, vai listar somente as máquinas que estão ativas. Se desmarcar, ele lista todas as máquinas, as ativas e inativas. Então, deixo marcado somente as ativas, né? Então, aqui estão todas as minhas máquinas cadastradas. Para incluir uma nova máquina, clique no botão Incluir. Vai abrir essa tela, onde você colocará todas as informações da sua máquina. Vamos lá? Epson 3645. Posso colocar aqui a série se eu souber também. 3645. Se quiser colocar o ano, pode colocar, se você tiver essa informação, né? Aqui você define se a máquina está ativa ou inativa. Tá? Vamos deixar ela como ativa, porque ela vai ser utilizada lá na produção dos serviços. Aqui eu informo em qual loja e em qual setor que essa máquina está, né? Vou informar aqui que é a loja 1, que provavelmente deve ser a loja onde você abre os seus pedidos, ou então você coloca, né, a loja a qual essa máquina pertence, né? E aqui o setor que essa máquina está fisicamente. Então vou colocar lá no setor de produção, sei lá, setor de plotagem, tá? Você pode colocar aqui. Eu vou colocar aqui que é setor de produção. Esse campo código de cliente é um campo que está vinculado ao módulo de outsourcing do GCOP, tá? Então pode estar pulando esse campo que ele não vai ser utilizado, certo? Aqui do lado eu informo se é uma máquina colorida ou preto e branca, né? Se eu deixar marcado colorida, colorida, se não, preto e branca, tá? Aqui tem a opção de informar se é uma máquina não produtiva, porque às vezes eu quero só cadastrar ela aqui, né? Porém eu não tenho produção para ela. Então eu posso deixar essa opção aqui marcada, certo? Aqui embaixo tem o campo que eu vou selecionar o fabricante. Vou clicar aqui nessa lupa e ele vai abrir aqui, ó, todos os meus cadastros de fabricantes. Nesse caso aqui eu tenho cadastrado só HP, vou incluir aqui um novo fabricante. É bem simples. Vou colocar aqui o código e o nome do fabricante. Eu posso seguir aqui, né, de acordo com o que está o primeiro código, posso colocar aqui 002, que seria numérico, ou então pode ser alfanumérico ou somente letras também. No caso eu vou colocar aqui para vocês terem uma ideia, ó, o Epson. O código, né, Epson, e vou colocar também o nome dela como Epson, só para ficar mais fácil a identificação. Então aqui, ó, tá vendo? O código pode ser com letras, com números, ou então letras e números, né, alfanumérico. Certo? Vou clicar aqui agora, já cadastrei a máquina, incluí ela no cadastro de máquinas, eu vou clicar aqui em selecionar. Aqui temos essas outras opções, né, que é a opção para incluir uma nova máquina, alterar uma máquina já existente, excluir, e tem aqui a opção de código de erros. Esse cadastro aqui, de código de erros, ele vai abrir uma opção para você informar os erros visíveis que podem acontecer nessa máquina, e quais são as possíveis soluções para eles, né? Ó, se você clicar aqui, ele abre aqui, né, o cadastro de erros e você pode incluir os erros dessa máquina e informar aqui quais são as possíveis soluções. Isso se vocês quiserem, né? Se vocês tiverem alguém que mexe nas máquinas ou então se quiser deixar isso já pré-cadastrado, alguns erros que são erros simples de serem resolvidos, você pode deixar inclusos esses erros aqui nesse cadastro, tá? Pronto, mas a ideia aqui nesse caso era somente incluir para eu vincular esse fabricante a essa máquina, tá bom? Vamos lá, vamos selecionar. Selecionei aqui o fabricante. Aqui do lado tem o próximo campo, que é o código de estoque. Se essa máquina também tiver cadastrada no estoque, você vai vincular ela aqui. Vai clicar nessa lupa, ele vai abrir o cadastro de estoque e você vai selecionar ela aqui no cadastro de estoque, que no caso é o cadastro de materiais, tá? Nesse caso aqui ela não está cadastrada, não preciso selecionar, certo?
Aqui embaixo tem a quantidade de numeradores que essa máquina possui, se você quiser ter o controle desses numeradores, tá? Normalmente, o que nós recomendamos é vocês deixarem sempre um numerador, né? E que seria o numerador geral da máquina, quando você quer ter um controle geral do número de cliques de cada máquina, tá? Então, pode deixar um numerador. Aqui, se você quiser manter já um preço básico por impressão, você pode já deixar pré-definido aqui um preço básico por cada impressão nessa máquina, tá bom? Pode deixar aqui pré-selecionado. Você pode também inserir uma foto para essa máquina, que vai ficar aparecendo aqui, porém essa informação, a foto, é meramente ilustrativa, tá? Clicando aqui nesse botãozinho foto, ele abre aqui para você selecionar o arquivo que tenha a imagem dessa máquina, tá bom? Nesse caso aqui eu não tenho, então eu vou deixar sem a imagem mesmo. Vou clicar no botão salvar. Ele vai dar essa mensagem aqui, ó, material não localizado, porque eu não informei aqui embaixo, ó, o código dessa máquina no estoque. Não tem problema, ele só está informando, ó, tá vendo? Tem só um botãozinho aqui, OK, então não tem, só posso clicar no OK mesmo. Cliquei, ela já apareceu aqui embaixo, Epson 3645, prontinho, a máquina está cadastrada. Depois que a minha máquina está cadastrada, eu preciso informar os numeradores dessa máquina. Para incluir os numeradores, você clica sobre a máquina, vai ficar com essas linhazinhas azuis, informando que está selecionada, tá? E com esse cursorzinho aqui também atrás, né? Clicando aqui no botão numeradores, vão aparecer aqui todos os numeradores dessa máquina. Nesse caso, não temos nenhum numerador. Eu vou incluir um numerador novo. Prontinho, ele abre essa tela para eu colocar os dados do numerador. Nesse caso, eu tinha informado no cadastro dessa máquina que era somente um numerador. Então, vou falar aqui que é o numerador 1. Aqui no campo descrição, vou colocar aqui geral. Se fosse dois numeradores, um numerador preto e branco e um numerador colorido, eu cadastraria o numerador 1, colocaria preto e branco. Numerador 2, colorido. Quando vocês querem ter o controle de cada numerador, preto e branco e colorido, tá? Nesse caso, vamos cadastrar somente o numerador geral, que vai ser o totalizador de todas as impressões dessa máquina, tá? Aqui eu posso informar o numerador de implantação. Por exemplo, se eu estou iniciando agora o controle de numeradores, eu vou lá no cadastro da máquina e verifico qual o numerador que está lá nesse momento, e eu venho aqui e informo, tá? Nesse caso aqui eu vou deixar 0, porque é como se esse numerador estivesse começando agora. Essa opção de totalizador não precisa marcar, pode deixar desmarcado mesmo. E aí eu vou clicar no botãozinho salvar. Cadastrei o numerador dessa máquina. Aqui em cima nós temos as opções de incluir, para eu incluir mais numeradores, alterar, se eu quiser alterar alguma informação desse numerador. Posso excluir esse numerador também. E aqui eu tenho a opção de registros de numeradores. Essa opção você vai conseguir ver detalhadamente no vídeo de registros de numeradores. Nesse caso, já finalizamos o cadastro dos numeradores, posso fechar essa tela. Prontinho, agora essa máquina já está apta para ser utilizada na produção dos serviços. Aqui nessa parte superior da tela de cadastro de máquinas, temos algumas opções relacionadas às máquinas bem interessantes. Fora as opções de incluir, alterar e excluir máquinas, nós temos aqui alguns outros cadastros e outras informações. Vamos começar aqui com essa opção aqui de fabricantes, que é o mesmo que nós já utilizamos quando fomos incluir as máquinas, né? Ele pede ali o fabricante, e aí você pode já deixar pré-cadastrado todos os fabricantes, né? Se eu clicar aqui, ele abre aqui o cadastro de fabricantes que eu já tinha mostrado para vocês. Aqui do lado tem uma opção do cadastro de modelos, que seriam os modelos de máquinas que você pode deixar pré-cadastrado para utilizar ali mais para frente nas opções de manutenção, tá? São os numeradores que vão ser utilizados lá na produção dos serviços, né? Nós já tínhamos visto, deixamos cadastrado aqui o numerador geral. Aqui tem uma opção para você importar os numeradores a partir de um arquivo em Excel. Se você tivesse os numeradores salvos em um arquivo de Excel, você consegue importar aqui para o GCOP, tá? Aqui do lado nós temos essa opção de histórico das máquinas. Aqui nessa opção de histórico eu posso incluir todas as informações pertinentes dessa máquina, que eu posso diariamente, né, se tiver alguma ocorrência que
tem acontecido com essa máquina, eu posso estar incluindo aqui nesse cadastro de históricos, tá? É bem simples, né? Ó, clica aqui no botãozinho de incluir, ele traz a data e o horário, né? O usuário que está incluindo ali o histórico, e aqui embaixo você põe a descrição do histórico, né? Por exemplo, máquina travou e não conseguimos mais utilizar, sei lá, alguma coisa nesse tipo, né? Ele vai ficar com todas as informações ali salvas relacionadas a essa máquina. Bom, fechei. Nessa aqui eu posso alterar, excluir esses históricos, né? E depois posso também, se eu quiser, tirar um relatório de algum período específico aí desses históricos dessa máquina. Posso fechar. Passando aqui da opção de histórico, nós temos aqui esse Cardex. Esse Cardex, ele é só uma listagem visual aqui de toda a movimentação dessa máquina, tá? Você consegue colocar aqui em cima o período, né? Se você quiser listar só a entrada e saída, mas ele tem aqui todas as opções de movimentações relacionadas a essa máquina, tá? Aqui embaixo tem uma legenda, né, ó, que você consegue visualizar quais são as opções, né? Por exemplo, ES aqui, entrada ou saída, ou X de anotação, que é nesse campo aqui, ó. Você vai conseguir saber se foi uma entrada, se foi uma saída, se é só alguma anotação, né, relacionada a essa máquina. E isso vai ser preenchido automaticamente pelo sistema, tá? Isso aqui é mais para consulta relacionadas a essa máquina. Fechando aqui a opção de Cardex. Aqui tem a opção de relatório, né, que é onde você vai tirar uma listagem das máquinas que você já tem cadastrado ali, tá? Vou abrir aqui para vocês verem. Vou visualizar aqui na tela primeiro. Ele traz aqui, né, ó, as minhas máquinas, a série, o ano que eu coloquei, a loja e qual que é a localização dela ali, tá? Fechei. Passamos aqui, ó, para esse quadradinho, ele está até separado aqui, que são algumas opções mais específicas aí de cada máquina, né? Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho essa opção de manutenção. Essa opção de manutenção eu vou incluir todas as vezes que vier um técnico. Então aqui vão aparecer todas as informações de manutenção dessa máquina e você pode incluir toda vez que vier um técnico, né? Pode alterar ou pode excluir também e tirar alguns relatórios. Eu vou incluir aqui uma manutenção para vocês darem uma olhadinha, né? Vou incluir aqui. Ele traz aqui a data, né, de quando foi feito, né, a manutenção dessa máquina, o horário aqui, né. Aqui eu coloco o solicitante, no caso fui eu mesmo, o Wilton, que fiz a solicitação, né. E aí eu coloco aqui o defeito que eu relatei lá para ele, máquina não imprime. Eu posso colocar aqui, sei lá, um exemplo, né. Luz vermelha piscando. Pronto. Aqui do lado tem a aba de atendimento, que são as informações que o técnico vai colocar, né? Normalmente quando o técnico vai, ele traz para vocês uma fichinha, né, preenchida com o que ele fez e tal, com os custos. Então você vai preencher essas informações aqui e vai salvar. Pronto. Então ele tem aqui, ó, a data, todo o atendimento, de como que foi, quem foi o técnico relacionado a essa máquina aqui. Tá? Então fica tudo salvo aqui nessa tela de manutenção de máquinas. Peças e despesas. Nessa opção você vai incluir todas as peças que foram utilizadas para uma manutenção específica, tá, dessa máquina. Então eu venho aqui, ó, tem a opção de incluir, alterar, excluir, clico no botão incluir, ele traz aqui, né, a data de quando foi trocado, a hora da troca, qual foi o numerador e qual foi o material. Porque, por exemplo, o material que vocês utilizam, né, vocês compram e vão dar entrada lá no estoque. Então, esse material vai estar cadastrado aqui, ó, nos materiais, né? Então, vocês podem estar incluindo aqui nesse custo dessa máquina, informando qual que é o material, a quantidade que foi utilizada, no caso, e o preço unitário aqui, certo? Clicou em salvar, ele vai incluir ali a peça que foi utilizada nessa máquina aí, que foi reposta, né? Estava com defeito e foi reposta. Posso fechar essa tela. Aqui do lado tem a opção de relatório de manutenção, onde você vai conseguir fazer uma listagem, né, com todas as manutenções que tiveram dessa máquina, da máquina específica, né? Aqui você consegue filtrar
das máquinas que você quer, né? Abertura do chamado e quando que foi o atendimento, também de acordo com o que vocês colocaram ali nesse cadastro aqui de manutenção. E aqui do lado tem o botãozinho de apuração de custos. Essa apuração de custos ele vai te trazer todas as informações de gastos que vocês tiveram com essa máquina. Então, ó, clicando aqui, você consegue informar aqui um período que você deseja saber sobre essa máquina, né? Trouxe ali em cima a máquina. E aí você marca, ó, quero saber os numeradores, quero que liste os numeradores, quero listar todas as despesas, né, peças que foram trocadas, quero ter o relatório detalhado, listar as manutenções também, que eu incluí ali nas manutenções, e listar ali o custo por cópia também de cada máquina, tá? Pode marcar tudo, ele vai trazer aqui para você na tela todas as informações ali, ó, que você solicitou relacionada a essa máquina. O meu tá zerado porque essa máquina a gente acabou de incluir. Então é isso, cadastro de máquinas finalizado.